esperado pela organização. Mas ainda assim, a gente ainda ouve muitos comentários, e isso fica muito claro para a gente aqui nos comentários no WhatsApp, nos comentários na nossa live, por exemplo, quando a gente vai entrevistar pessoas ligadas à corrente mais à esquerda, como o PSOL, o PT, o PCdoB, a gente teve o Heron aqui outro dia, as pessoas ainda demonstram muito aquela resistência ainda, aquela rejeição. Como convencer um eleitorado, doutor Marcelo, como convencer de que não é isso, de que não se trata disso os partidos de esquerda, e como é que se pode lidar com uma cidade que tem essa rejeição e que claramente tem essa preferência à direita? Rafael, eu digo o seguinte, há algum tempo já tenho dito isso. Se aparecer um vídeo hoje do Bolsonaro, na noite de Natal, de coturno, dando um chute na boca de uma idosa do lado de uma árvore de Natal, vai ter uma parcela da sociedade que vai continuar apoiando ele. Com esse pessoal não tem conversa, tem combate institucional. Por exemplo, sair para a barbárie é debate institucional. Passaram dos limites? Processa. Querem propagar hipocrisia, como o Alberto Neto fez no debate da OAB, dizendo que porque aquilo não é Constituição. Mentira. Alberto Neto votou para tirar da cadeia um miliciano, bandido, membro de quadrilha. E aí, então, esse combate institucional, ele tem que ser feito. Mas ainda com esse combate, vai ter uma parcela da sociedade que vai continuar apoiando o Bolsonaro. Então esse pessoal tem que ser derrotado nas urnas, esse pessoal tem que ser derrotado institucionalmente, porque esse é o caminho da sociedade. Quanto aos demais, eu estou plenamente convencido, Paula, que a forma de combater o bolsonarismo, de diluir esses 62% de bolsonaristas que se estima que tem em Manaus, é com a verdade. É chegar e mostrar, beleza, vamos lá, comparar, tu defende o Bolsonaro. Por quê? Porque ele foi o melhor presidente. Ele fez o quê pelo Amazonas? Ele fez o quê por Manaus? O que a família Bolsonaro fez durante a crise do oxigênio, que é um dos episódios mais nefastos da história da nossa cidade. Absolutamente todo manauara ou perdeu alguém, ou conhece alguém que perdeu alguém durante a pandemia. E a crise do oxigênio foi um filme de terror que a gente viveu. E por que a gente viveu aquele filme de terror? Porque a gente tinha o clã Bolsonaro incentivando o desrespeito às medidas sanitárias, que o Wilson Lima não teve peito para enfrentar a família Bolsonaro e garantir o cumprimento, como fez o prefeito de Sorocaba, o Edinho Silva. Então, nessa falta de coragem que o governador teve para enfrentar o auge do bolsonarismo, a gente teve a população desrespeitando medidas sanitárias, a gente teve como consequência disso uma explosão de casos de Covid em Manaus, e a gente teve aquela tragédia que foi a crise do oxigênio. E no momento em que a população começava a desrespeitar as medidas sanitárias, você tinha aquele delinquente daquele Eduardo Bolsonaro dizendo parabéns ao povo, tá mostrando quem é que manda. E aí na hora em que a gente estava sufocando aqui, afogando no seco, sem oxigênio, eles simplesmente nos ignoraram. Para depois, 4 anos depois, o marginal do Bolsonaro vir na Arena da Amazônia dizer que mandou oxigênio. Mentira. Tem uma inquirição emblemática no Senado, que foi feita pelo Randolfo Rodrigues ao ex-chanceler do governo Bolsonaro, em que ele perguntava, o senhor pediu oxigênio da Venezuela? Não. O senhor ajudou a trazer o oxigênio que a Venezuela mandou? Não. O senhor ligou para agradecer a Venezuela? Não. E a Venezuela era o único acesso terrestre que nós tínhamos. Mesmo assim, o governo da Venezuela, e eu não estou defendendo o governo da Venezuela, eu estou falando de um governo que se dispôs a fornecer oxigênio para nós quando a gente estava morrendo. Quando os nossos pais, os nossos amigos, os nossos colegas estavam morrendo afogados no seco. O mínimo que se esperava seria um obrigado, nem isso teve. Então eu estou convencido que no momento em que você tiver um espaço efetivo de debate para comparar o que o governo Bolsonaro fez por Manaus, o que os governos progressistas do Lula e da presidenta Dilma, que é uma mulher honrada e a história lhe fez justiça, eu digo em toda entrevista que eu vou, ela está onde merece, na presidência de um dos maiores bancos do mundo, que é uma mulher íntegra e honrada. No momento em que você faz esse comparativo, esse número vai diminuir, porque o manauara ele não é burro, a gente não é bobo, a gente pode errar algumas vezes coletivamente, mas o erro faz parte do processo de crescimento. Mas eu não tenho dúvida, no confronto de números, de dados, de posições, a gente vai dissuadir o bolsonarismo. Agora, Marcelo, eu falei com o Heron Bezerra a respeito da comunicação da esquerda. Como que a comunicação da esquerda ficou para trás em relação à abordagem, em relação à narrativa, em relação ao posicionamento? Você se posiciona bem, se comunica bem. Obrigado. Marcelo Ramos também. O problema e a gente fala da base em si, de quem multiplica essas informações. E a gente sabe que redes sociais agora são estratégias.
vídeos, e aí a gente precisa também, segundo, né, o que coloca os especialistas, seguir o tal do algoritmo, e tem que ter uma técnica. A direita, ela tem feito isso muito bem. A direita, ela tem um discurso que é um discurso objetivo, rápido, que não detalha muito. E mentiroso. E muitas vezes, com fake news, isso acaba ali tomando melhor o internauta. E aí a gente tem um exemplo disso, Nicolas Ferreira, deputado federal. A forma como ele trata, já está sendo acusado aí, responde por homofobia, transfobia e entre outros crimes contra a vida humana, né? A dignidade humana, na verdade. Eu queria saber como que você pretende trabalhar melhor essa comunicação de esquerda, tendo em vista que ficaram, e aí eu coloco a esquerda, né? Os membros da esquerda ficaram muito a dever isso nos últimos 20, 30 anos. Paula, isso não é uma peculiaridade da esquerda no Brasil. O mundo inteiro está discutindo essa epidemia de fake news que a gente vive. E essa discussão não é de agora. Eu estava lendo um livro do Fernando de Roterdã, meu Deus, me fugiu a mente, depois eu te passo o nome do livro, em que ele falava que no século XVIII as notícias falsas nas eleições já eram um problema na Europa. Então, isso é algo antigo que não foi combatido a tempo, foi jogado para debaixo do tapete e a gente está vendo a consequência hoje. Agora, a gente se debruça sobre isso. Durante muito tempo eu achei que simplesmente, a gente está errando na comunicação. Os caras dominam muito bem, eles são geniais, eles estão à frente, só que tem um diferencial. A comunicação que a gente faz no campo progressista, e eu não vou nem até o campo progressista, eu vou até o campo democrático. Primeiro, por que eu friso o campo democrático? Porque o Geraldo Alckmin não é do campo progressista. Sim, verdade. O Amoedo não é do campo progressista. A Simone Tebet não é do campo progressista, mas todos esses são do campo democrático. Então a comunicação que o campo democrático faz, ela é baseada em falar a verdade. E agora, para cada fato você tem uma verdade, mas você tem infinitas possibilidades de mentiras que agradam a determinados públicos que não gostam daquela verdade. Então isso facilita muito o trabalho da extrema-direita. Qual é o caminho que a gente tem para combater isso? São as ferramentas institucionais, que eu tenho dito, estão faltando ao Brasil há muito tempo. No momento em que o marginal saiu da presidência, a gente teve o exemplo do Daniel Silveira. Daniel Silveira perdeu a imunidade parlamentar no dia 1º de fevereiro de 2023, depois das eleições. No dia 2 ele estava preso, que já tinha sentença, tudo bem. Bolsonaro, no dia 1º de janeiro de 2023, não era mais presidente da República. Não estava mais sob o manto da proteção de Arthur Lira. Então era para no dia 3 ter começado a pipocar denúncia contra ele. O Ministério Público até hoje não apresentou denúncias. Bolsonaro, infelizmente, não é réu nesse momento por nada. Então, assim, a gente está tendo, o que eu acompanho de movimentações, está havendo cuidado para que os processos contra ele sejam perfeitos, indiscutíveis, irretocáveis. E aí comenta-se também, a justiça tarda, mas não falha. Só que a justiça que tarda é falha. A gente está vendo aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, o que está acontecendo com o Donald Trump, que é outro delinquente da laia do Bolsonaro, estimulou uma tentativa de golpe de Estado, onde morreram 5 pessoas, lá inclusive, aqui graças a Deus não morreu ninguém, lá morreram 5 pessoas, e o cara pode vir a ser presidente de novo. Nesse ponto, pelo menos a legislação brasileira está avançada ao ponto de tirar do processo alguém nocivo dessa forma. Só que o Bolsonaro não é simplesmente alguém que cometeu crimes eleitorais, o Bolsonaro cometeu crimes comuns, crimes de responsabilidade, e já tinha que, no mínimo, ter denúncias contra ele. A expectativa que se tem é que no segundo semestre conclua-se os indiciamentos. Ok, concluiu o indiciamento, vai para o Ministério Público fazer a denúncia. Aí o Ministério Público vai denunciar, depois disso recebe a denúncia. Bolsonaro está com 68 anos, aos 70 a prescrição cai pela metade. Ele vai responder na primeira instância, ele tem recurso à segunda. E ele tem que ter todos esses recursos mesmo. Eu não vou defender a relativização do devido processo legal, porque é alguém que eu sei que é um marginal da pior espécie. Ele tem que ter o devido processo legal. Só que o tempo disso também pesa muito. Então daqui a pouco vai chegar o ponto do Bolsonaro estar condenado, mas os crimes estarem prescritos e ele não cumpre pena. E aí a gente tem, em média, desde a proclamação da República, em 1834, uma tentativa de golpe a cada 30 anos no Brasil. O golpe de 64, ele teve um pré. Em 1960 também tentou-se dar um golpe, que foi frustrado,
com aquele episódio emblemático até do Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, juntando a brigada, sequestrando um transmissor de rádio para denunciar o golpe, colocando uma metralhadora, ali frustrou-se. Mas em 64 eles conseguiram. Eles tentaram dar o golpe em 2021, naquele 7 de setembro. Eles tentaram dar o golpe de novo no dia 8 de janeiro de 2023. E se não tiver punição para general bandido, como é o caso do Heleno, como é o caso do Braga Neto, para esse marginal do Bolsonaro que insuflou isso, que estimulou e garantiu a criação de um ambiente onde isso se mantinha sustentável, inclusive com aqueles outros delinquentes na porta dos quartéis. Alguns idiotas úteis, mas muitos criminosos realmente. Se isso não tiver uma resposta exemplar do Estado brasileiro, espere que a gente vai ter outra tentativa de golpe. Bom, são 9 horas e 25 minutos. Você que está acompanhando a Band News Difusora em 93.7 ou no bandnewsdifusora.com.br, aplicativos Band Play, Band Rádios e nas lives, no canal no YouTube e no Facebook. A gente está entrevistando Marcelo Amil, pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo PSOL, que está trazendo aqui as visões dele, trazendo aqui as opiniões dele em relação à política nacional. E é claro que essas conjunturas, essas opiniões do senhor, doutor Marcelo, são importantes para o eleitor conhecer como cada pré-candidato pensa também. Mas eu gostaria de puxar novamente aqui a entrevista para a questão dos projetos para Manaus. A gente tem ouvido muitas reclamações, por exemplo, de infraestrutura ligadas ao asfaltamento de ruas, a falta da transparência, por exemplo, em relação ao asfalto a Manaus. Prometeu 10 mil ruas asfaltadas e tem gente questionando, né, que nunca recebeu, nunca foi contemplado. E uma pergunta que a gente precisa fazer, que é uma pergunta que ouvintes têm se feito, é por que é tão difícil o cumprimento dessas promessas e como que se pode dar mais transparência a essas obras de infraestrutura e ao que é feito com o orçamento público da cidade para melhorar a qualidade de vida da população. Então fica essa pergunta: o que seria prioridade em uma eventual prefeitura do senhor? Como dar transparência à utilização desses recursos públicos e também até das contratações, né? Falo de contratos com outras empresas, com servidores que prestam serviço. O que seria de prioridade para a infraestrutura da cidade melhorar e como tratar isso com transparência, como cumprir as promessas que são feitas? Rafael, se você procurar aí no YouTube vídeos da campanha eleitoral para a Prefeitura de Manaus em 1996, você vai ver que lá estavam propondo soluções, dizendo que iam resolver os mesmos problemas que continuam existindo hoje, em 2024, e estão se propondo de novo a resolver e a fazer, e não resolvem. Os problemas de Manaus, eles têm soluções. Manaus não é uma cidade pobre. Manaus é a quinta cidade mais rica do Brasil em produto interno bruto. São 9 bilhões e 88 milhões de recursos que a Prefeitura Municipal de Manaus tem para tocar a cidade. O que falta é vontade política e eleição de prioridades. Te dou um exemplo objetivo de números. A gente tem há décadas um sistema de transporte coletivo que é gerido pelas mesmas empresas, que a cada vencimento de processo licitatório, elas mudam de nome, elas mudam de cor, mas as garagens são no mesmo lugar, são as mesmas empresas, e eles dizem, está dando prejuízo. Em 2023, o município de Manaus pagou só de subsídio, Paula, para as empresas de ônibus, 533 milhões de reais. Com 533 milhões de reais, você, com menos que isso, com 516 milhões de reais, você construiria a linha 1 do VLT, saindo do Lago Azul, que é só o Viver Melhor da Barreira, é a quinta maior cidade do Amazonas, são mais de 80 mil pessoas morando ali. Você construir uma linha do VLT que custa 14 milhões por quilômetro, saindo do Lago Azul e chegando à Bola do Coroado, fazendo esse trajeto em 17 minutos, com qualidade, com cada composição de trem levando cerca de 700 pessoas, com qualidade, com climatização, diminuindo a emissão de carbono. Só que no momento em que tu faz isso, tu tira dinheiro do Senetran. Tu deixa de mandar dinheiro para empresário de ônibus. Então, o lobby pesa muito. Hoje, o sistema de transporte coletivo de Manaus, ele não é gerido pelo IMTT. Ele está numa sala lá dentro da sede do Senetran, na Constantino Neri. Então, isso precisa ser revisto, o poder público tem que assumir suas funções de poder público e é uma bola de neve. No momento em que você criou uma alternativa de transporte público eficiente, você diminui a emissão de carbono, e isso insere Manaus no debate mundial sobre o clima do mundo. Você tira carros da circulação, então você vai desafogar o trânsito e você começa a movimentar a máquina para olhar para o lado que mais precisa. 533 milhões para manter um sistema de transporte público deficitário, ruim, que não atende ninguém, que não é alternativa. Ninguém em sã consciência na cidade de Manaus quer andar de ônibus. Ninguém quer andar. Quem pode, compra o seu carro,
compra a sua moto. As pessoas até entendem, poxa, eu queria poder andar mais de bicicleta, mas eu não tenho ciclovia. Eu queria poder deixar meu carro em casa, pegar meu ônibus, meu transporte público, ir para o meu trabalho e voltar, mas não é uma opção em Manaus. Então, esse olhar ele precisa ser alterado. Um outro ponto que é interessante também é seguir os bons exemplos que o governo federal vem dando. O governo federal lançou agora o projeto Pé de Meia, que é um estímulo para que o jovem termine o ensino médio. No final ele vai ter, salvo engano, são R$3.000 disponíveis para ele começar a vida dele, para ele dar entrada numa faculdade, para ele tentar começar um empreendimento. O município tem como interferir nisso. Vamos pegar todos os jovens que estão no ensino fundamental 2, de 5º ao 9º ano, vamos fazer o Pé de Meia municipal também, para garantir que quando ele terminar o ensino médio, para servir como um estímulo, que ele tenha um recurso para utilizar mais na frente. Somando esse Pé de Meia municipal com o Pé de Meia nacional, a gente vai ter jovens que vão sair da escola com perspectiva. E a gente vai além também, algo que o pessoal que eu venho defendendo já desde 2020. Por que não ter uma universidade municipal? Existem municípios no Brasil que tem, Barueri tem, com ótimos resultados, São Caetano do Sul. Então vamos criar uma universidade municipal para dar mais opções ainda para os nossos jovens, para garantir que todo jovem, todo garoto, toda garota que termine o ensino médio, que ele tenha mais ainda uma opção de ensino público e de qualidade para poder ter ferramentas para a sua vida. Eu sou prova disso, que o que muda a vida de alguém é a escola. Eu tive uma infância muito humilde, trabalhei bastante, mas foi muito divertida a minha infância também. E o diferencial para eu poder hoje estar aqui no estúdio da Band News, conversando com você, conversando com a Paula, foi eu ter tido a oportunidade de estudar. Então isso tem que ser universalizado. Esse olhar a gente vai fazer para Manaus. A gente vai deixar o olhar de Manaus hoje ele está virado só para um lado. A gente vai olhar para cá também, porque também precisam, são manauaras, são pagadores de impostos, precisam de qualidade de vida, mas aqui já tem, vamos olhar para quem tem menos. É o conceito que a gente aprende na faculdade de Direito, da diferença entre igualdade e equidade. A gente vai tratar Manaus com equidade. Quem precisa de mais, vai ter mais. Quem precisa de menos, vai ter menos. E a gente conseguindo igualitarizar, dar uma qualidade de vida para todo mundo, é melhor para todo mundo e a gente vai ter uma cidade melhor. Marcelo, não sei o tempo aí, Rafael, me fala. São 9 horas e 32 minutos, a gente vai até 9h37. Eu posso ficar até meio-dia. Até meio-dia? Mas entra aí a programação nacional, só para eu me situar aqui. Vamos até 37. Até 37? Só fã do tio Rei. Marcelo, vamos lá. Você falou dos projetos, da importância, inclusive, de a Prefeitura de Manaus seguir exemplos do governo federal em relação ao projeto Pé de Meia, que sim é uma grande iniciativa, mas a gente está falando de dinheiro. A Prefeitura de Manaus tem passado aí explicitamente por uma crise econômica, pedindo empréstimo, implorando por empréstimo. E se não se consegue um empréstimo naquele momento, o prefeito começa a perseguir os vereadores que votaram contra, votaram contrários e que querem informações a respeito da transparência dos recursos que antes foram emprestados. O Rafael falou também aqui a respeito da transparência da falta de informação em relação ao asfaltamento de ruas, que a gente não tem, né? Não está, para onde foi o dinheiro emprestado para o asfaltamento de rua, no Asfalta Manaus, foi o dinheiro, inclusive, pago pelo governo do Amazonas, e a gente fala de 600 milhões de reais de 2022 a 2023. Onde estão as 10 mil ruas? Né? Onde está o cronograma? Muito bem. Queria que você pudesse falar de transparência financeira. Hoje a gente chegou a informação aqui para a Band News e para Cenário de que a Prefeitura de Manaus deve fornecedores da CEMED. E a gente fala aí de mais de 100 milhões de reais. Mas também a gente tem informação que a Prefeitura de Manaus não cobrou 100 milhões de reais de um grande empresário chamado Di Gregório, que é dono da empresa Superterminais, que é justamente 100 milhões de reais, que ganhou na justiça, mas não foi lá e não cobrou a dívida tributária, e a gente não sabe o motivo. Isso não está também disponível em lugar nenhum. Então, hoje a Prefeitura de Manaus, e não é de agora, claro, é de muito tempo, ela padece de falta de transparência. Como tu pretendes resolver esse assunto? Paula, eu acredito muito nas instituições. E por eu acreditar nas instituições é que eu me permito fazer críticas às instituições. Eu entendo que você criticar os maus é uma forma de você prestigiar os bons. Porque separar o joio do trigo. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. A transparência é abrir. Então, se eu tenho contas que são adequadas, que são ajustadas, essas contas do município, elas são submetidas à Câmara, elas são submetidas ao Tribunal de Contas.
por que não eu enviar essas contas ao Ministério Público do Estado e pedir um parecer deles também? Eles são Trabalhar em parceria com os órgãos de controle, isso, seria uma proposta. O Ministério Público é o dominus litis, é o dono da ação penal. Se há algum ilícito sendo cometido, a denúncia cabe ao Ministério Público. Então, as contas que você mandou para a Câmara, as contas que você mandou para o Tribunal de Contas, manda para o Ministério Público também, para ele emitir um parecer, para ele se manifestar. E se ele identificar algum crime, alguma falha de algum gestor, denuncie e puna que responda. A lei permite também que você envie as contas, que você solicite parecer, do Conselho Regional de Contabilidade, que é quem lida diretamente com isso. Eles vivem para números, eles são a principal referência da sociedade na questão tributária, na questão fiscal. Então, por que não enviou ao Ministério Público? Requisita-se também um parecer do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade. Se fechou esse parecer, ok. Por que não distribuir para a imprensa? Por que não mandar para cá, para a Band News também, que tem profissionais competentes? A gente tem trabalho de jornalismo investigativo fantástico. A Cenário é exemplar nisso, inclusive. Acompanha o trabalho da Cenário. Então, a forma de você dar publicidade é você dar publicidade. Não tem como reinventar a roda. E outra, garantir processos administrativos céleres. Essa questão de... eu sou um defensor da presunção de inocência. Todo mundo tem que ter o direito a se defender, mas tem medidas que precisam ser tomadas com urgência. É o princípio da mulher de César. A mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Eu acho inadmissível que a gente não tenha tido uma apuração séria e efetiva sobre aquela questão que até agora não está clara de alguém com um saco de dinheiro dentro da prefeitura. Então, ali, beleza, vai respeitar a presunção de inocência, mas abriu-se um inquérito efetivamente no âmbito do município. Ok, se abriu, cadê a conclusão desse inquérito? O que foi que aconteceu? A pessoa não cometeu crime nenhum? Meu irmão, então divulga para limpar a imagem dessa pessoa, porque a sociedade está achando que ela estava roubando ali dentro. A pessoa cometeu crime, encaminha para o Ministério Público para denunciar, porque dinheiro público, cada R$10 que você rouba do dinheiro público, é uma marmita a menos que você colocou na mesa de um trabalhador manauara. Então, não tem segredo. Transparência é transparência. Ponto. Bom, são 9h37. A gente encerra aqui essa entrevista, então, com o pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo PSOL, Marcelo Amil, advogado, militante, que Rio Negrino, bom Rio Negro, que bom vai voltar, Rio Negro voltar. Vai voltar, meu galo. Assim que a gente tirar essa galo, assim, já me bate uma saudade. Assim que tirar essa gestão corrupta de lá, vai voltar. Mas, Marcelo Amil, obrigado por ceder gentilmente parte do seu tempo para estar conosco aqui na Band News Difusora. Não para prestar esclarecimento para a gente, aqui eu, Rafael, Paulo, a equipe, mas para falar com a população, falar com os eleitores, né? A gente acredita muito que pessoas bem informadas tomam melhores decisões e essas pessoas têm a oportunidade, então, de receber essas respostas por meio aqui da Band News Difusora e da Cenário também, respostas de cada pré-candidato, pré-candidata, e a gente espera isso, que a população entenda como cada um pensa, como se posiciona politicamente, projetos que possa apresentar para Manaus. Esse é um start, né? Um início de um projeto de entrevistas, de reportagens, para falar muito sobre a eleição, que está só começando, né? Já começou no passado, essa que é a verdade, mas esse conteúdo está começando. A entrevista com o Marcelo Amil daqui a pouco vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, e também no nosso site. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada, Camilo. Eu que agradeço e foi um prazer. Chamem que eu venho. Muito bem, vamos lá, vamos para intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você que nos acompanha. Começa agora o Manaus em 60 segundos.